Existem pessoas que operam em uma frequência extraordinariamente elevada, elevados a tal ponto que suas vidas começam a revelar 3 sinais inconfundíveis. Os sinais não têm nada a ver com a espiritualidade da moda, afirmações vazias ou retiros de bem-estar de fim de semana. Eles não surgem de positividade ou disciplina forçadas. São energéticos, realidades, mudanças tangíveis que se movem pelo corpo, pela psique e pelo mundo exterior. Quando sua arquitetura interior finalmente atinge profunda coerência, imagine a cena. É de manhã cedo. Você está em pé em frente ao espelho, preparando-se para mais um dia em um trabalho que suga seu ânimo. Nada. Tecnicamente, há algo errado com o seu corpo. Mesmo assim, seu estômago se contrai com um pavor silencioso e persistente. Seus ombros parecem... Se um peso invisível se instalou sobre você, você atribui isso ao estresse, à pressão, à rotina, ao cansaço normal da vida adulta. Mas lá no fundo, você sabe que não. Tem algo errado, essencial. Milhões de pessoas travam essa batalha silenciosa. Todos os dias, se forçando a assumir papéis que parecem gaiolas feitas sob medida. Talvez você se reconhece nisso. Na guerra silenciosa entre quem o mundo espera que você seja e quem você realmente é. Continua sussurrando que você realmente é. Mas algo extraordinário acontece quando seu instrumento interior finalmente se afina na frequência correta. Toda a sinfonia da realidade começa a mudança. A vida para de resistir a você. O universo para de refletir confusão e começa a responder com clareza. Não é mágica, não é mera ilusão, é alinhamento. É o que estou prestes a revelar aqui. Inabalável não é poesia espiritual, não é filosofia disfarçada, como inspiração. São fenômenos observáveis, quase científicos, que ocorrem quando um ser humano atinge a verdadeira integração psíquica. E o primeiro sinal atinge o corpo com brutal honestidade. Seu organismo físico se torna uma mentira implacável, detector da sua alma. Seu corpo desenvolve uma reação imediata e inconfundível a tudo que a contradiz. Sua verdade essencial. Não se trata de um desconforto sutil. Não é intuição. É fisiologia. Imagine-se sentado em uma entrevista de emprego para um cargo bem remunerado e cada parte de você gritando não. Do nada, uma batida forte. A enxaqueca aparece no momento em que você pensa em dizer sim, ou uma onda de náusea te atinge. No instante em que você começa a concordar com um projeto que viola seus valores, seu corpo se torna uma câmara de ressonância para... Sua verdade se recusa a tolerar qualquer coisa desalinhada. Pessoas que vivenciam essa mudança descobrem que já não conseguem contar nem mesmo uma pequena mentira inofensiva sem sentirem-se. A garganta aperta. Eles não conseguem ficar em ambientes onde a desonestidade é a moeda corrente sem que o peito se contraia. Ou se sua energia entrar em colapso. Sua biologia os impulsiona fisicamente em direção à verdade. Deixa de ser uma preferência moral. E se torna um imperativo biológico. O segundo sinal é muito mais perturbador, porque dissolve a fronteira percebida entre a sua mente e o mundo externo. As sincronicidades manifestam-se com tal frequência, precisão e sincronia, que chegam a ser um escárnio aberto. Probabilidade estatística. Você pensa em uma pergunta muito específica e o próximo estranho atrás de você diz exatamente a frase que você estava pensando. Você se lembra de um amigo de infância. Você não vê essa pessoa há 20 anos e no dia seguinte encontra aleatoriamente o irmão ou a irmã dela em uma cidade ou país completamente diferente. Quando uma pessoa se integra psicologicamente, surge uma conexão causal. A descrição da relação entre psique e matéria se intensifica.
A realidade deixa de se comportar como um pano de fundo neutro e passa a agir como um sistema de feedback em tempo real para o seu mundo interior. Estado. A ilusão de separação se desfaz. Interior e exterior começam a se espelhar. Outro, com uma precisão assombrosa. E então vem o terceiro sinal, o jeito como as pessoas respondem à sua presença. Indivíduos com uma psique altamente integrada raramente caminham pelo mundo despercebidos. Sua energia é clara demais, definida demais, inconfundível. Estranhos reagem instantaneamente e intensamente, muitas vezes sem entendendo o porquê. Você entra em uma sala sem dizer uma palavra, e algumas pessoas imediatamente o tratam com frieza ou hostilidade. Seus olhos endurecem. Sua postura se fecha, o ar se altera. Eles não te conhecem, mas algo neles recua. Enquanto isso, outros se aproximam de você, com uma surpreendente demonstração de carinho, confiança ou até mesmo admiração. Eles se sentem seguros perto de você instantaneamente, atraídos por algo em você. Presença que eles não conseguem articular muito bem. Isso não tem nada a ver com carisma ou aparência. Pessoas integradas agem como espelhos inconscientes. Eles desencadeiam tudo o que está desintegrado nos outros. Quando alguém sente uma antipatia repentina por você, essa pessoa não está se defendendo. Ela está reagindo à parte de si mesma que sua autenticidade reflete seu potencial inexplorado, suas verdades suprimidas, feridas ignoradas. Sua presença interrompe a negação deles. Da mesma forma, quando alguém sente uma conexão ou respeito imediato, é porque eles enxergam em você uma qualidade que eles desejam desesperadamente incorporar, mas ainda não se permitiram a si mesmos para acessar. Você não precisa fazer nada. Sua mera existência desperta. As águas, esses 3 sinais, não podem ser falsificados. Eles não aparecem através de hobbies espirituais, positividade, escrita em diário ou rituais cuidadosamente elaborados. Surgem somente depois que uma pessoa confronta seu caos interior com brutal honestidade e escolhe a plenitude em vez do conforto. Mas com essa emergência vem um perigo, armadilha, mais perigosa do que qualquer sombra que você já tenha enfrentado. A armadilha do ego espiritual, a tentação de ver esses sinais como prova de superioridade, iluminação ou estar acima dos outros. Mas isso não é integração, isso é inflação, fuga da realidade disfarçada de ascensão. Aqueles que estão verdadeiramente alinhados. Eles não colecionam esses fenômenos como troféus, não os usam como prova de despertar, simplesmente vivem. Seus corpos protegem sua verdade. A realidade reflete sua psique. Pessoas responder à energia deles. Isso se torna o novo normal para espiritual. Eles. Não, essa é a física de uma pessoa que pôs fim à guerra dentro eles mesmos. Se você está pronto para explorar essa jornada mais profundamente, para entender seus próprios sinais internos e fortalecer-a para descobrir a frequência do seu eu autêntico, fique comigo aqui no Inabalável. Inscreva-se, compartilhe sua experiência nos comentários e faça deste espaço o seu espaço, guia em direção ao eu que você sempre deveria ter se tornado. Quando você finalmente alcançar, nos estágios posteriores da integração interna, algo extraordinário acontece. Compulsão incessante de se dissecar, de analisar cada emoção, cada sombra, todo o movimento simbólico da sua psique simplesmente termina. Não porque você parou de se importar. Não porque tenha transcendido algo, mas porque a integração está completa o suficiente para que a mente não precisa mais ficar girando em círculos. Jung descreveu a individuação como o retorno ao eu após uma longa e frequentemente perigosa descida pela sombra,
Quando os opostos se reconciliam e os fragmentos da psique se reintegram, você retorna ao ponto onde tudo começou. Mas você retorna como alguém completamente transformado. Você não sente mais a necessidade de decodificar todo sinal espiritual ou significado extraído de cada coincidência. O brilho místico da sincronicidade se desvanece não porque se torna menos mágico, mas porque se torna familiar, esperado, intrínseco à própria arquitetura da sua vida diária. A rejeição da falsidade pelo corpo deixa de ser sentida como um aviso dramático e torna-se sua nova referência. As projeções dos outros não chocam mais ou te confundem. Você simplesmente os vê como eles são, reflexos de si mesmos. Um mundo interior desintegrado que se reflete na clareza da sua presença. Isto é, o sinal inconfundível da verdadeira integração psíquica. Quando os sinais cessam, sinta como se fossem sinais e, em vez disso, torne-se o estado natural em que você vive. A maturidade espiritual se revela no momento em que você deixa de tentar aparentar ser outra pessoa. Espiritual, não tente mais ser consciente, não se esforce mais para ter uma vibração elevada. Você simplesmente é porque qualquer coisa inferior a isso seria sentida fisicamente. Impossível. Sua frequência se torna tão internamente coerente, tão inegociável. Mesmo que você tentasse abandonar isso, não conseguiria. Não é uma performance, não é uma identidade. É simplesmente a única forma de existir que faz sentido. E, de uma forma estranha, essa é a libertação suprema. Você se torna preso, não por limitações, mas pela verdade. Você se mantém firme graças ao alinhamento mais profundo do seu ser. Você finalmente é você mesmo de forma inabalável. E é exatamente isso que importa. Esses 3 sinais não são objetivos, não são distintivos para o seu currículo espiritual. São consequências. Consequências inevitáveis de permanecer fiel a si mesmo por tempo suficiente para a divisão interna desmoronará. Quando a fuga parar, quando a negação parar, quando a guerra interna termina, algo dentro de você se reorganiza. Nível fundamental. E essa reorganização deixa marcas visíveis em você. Corpo, sua psique e o físico. O mundo ao seu redor. Seu corpo se torna o guardião intransigente da sua verdade. Simplesmente se recusa a permitir engano, seja da sua parte ou da parte de outros. Mesmo pequenos atos de autotraição desencadeiam reações viscerais. Isso não é metafórico, é biológico. Seu sistema nervoso uma barreira protetora, que não lhe permitirá habitar identidades falsas ou ambientes que não combinam com a sua essência. Você não tolera mais espaços que exigem que você se encolha, se esconda ou executar. Sua própria biologia inicia uma rebelião e força. Você retorna à coerência. O mundo externo também se transforma. A realidade para. Sendo uma sequência de eventos aleatórios e se torna um ciclo de feedback fluido e responsivo. As sincronicidades param de chegar quando explosões isoladas de magia e, em vez disso, formam uma conversa viva e contínua entre o seu estado interior e a estrutura do mundo. Cada encontro, cada atrasos, cada encontro inesperado se torna uma peça da inteligência que guia seu caminho. Você percebe que pode conhecer. Não podemos mais nos dar ao luxo da passividade. É preciso assumir total responsabilidade por o que você cocria, porque a realidade agora está tão precisamente sintonizada com o seu interior. Frequência que cada mudança dentro de você ecoa para fora. E então, talvez, a transformação mais surpreendente de todas é que as pessoas reagem à sua presença antes mesmo de você dizer uma palavra. Você se torna uma voz silenciosa, espelho que reflete verdades ocultas. Sua energia ativa o que está adormecido nos outros.
seu potencial não utilizado, seus sonhos esquecidos, seus reprimidos sombras. Você provoca reações sem tentar. Algumas pessoas se sentem inexplicáveis, aversão. Outros sentem segurança ou admiração instantâneas. Você não pode mais. O fundo. Sua frequência é muito definida, muito clara, muito inconfundível, real. Mas o que significa, de fato, viver nesse nível de coerência? O quê? Mudanças na estrutura da sua vida cotidiana? Primeiro, sua relação com o tempo. Ela própria se transforma. Aqueles que vibram em uma frequência profundamente integrada experimentam o que Jung chamou de intensidade. Kairos, um momento qualitativo. Momentos se alinham, eles mesmos com uma precisão assombrosa. Os eventos se desenrolam, não de acordo com a linearidade rígida do relógio, mas de acordo com um ritmo orgânico, em sintonia com o seu mundo interior. Você para de se atrasar ou de chegar cedo demais. Em vez disso, você aparece exatamente no momento em que a vida quer. Conversas de 5 minutos. Transformam-se em horas que mudam vidas. Reuniões longas se reduzem ao espaço de algumas frases perfeitamente colocadas. Isso não é planejamento. Não se trata de eficiência. Trata-se da sincronia natural que surge. Quando a mente, inconsciente e a inconsciente finalmente param de competir e começam a trabalhar juntas, como um só. Em segundo lugar, sua sensibilidade à energia de outras pessoas se intensifica, dramaticamente. Você consegue perceber instantaneamente quando alguém está desequilibrado, não através de dons sobrenaturais, mas através de uma percepção hiperapurada de microexpressões, padrões respiratórios e tonalidades. Mudanças, alterações posturais sutis. Essa sensibilidade pode ser avassaladora. Lotado. Os espaços parecem energeticamente ásperos. Conversas superficiais são exaustivas. Ambientes repletos de tensão psicológica não resolvida atingem seu sistema como uma distorção. Sinal de rádio. Seu sistema nervoso tornou-se tão sensível que não consegue tolerá-lo. Dissonância coletiva. Terceiro, sua relação com as coisas materiais muda não porque você rejeita o mundo físico, mas porque você pode sentir o peso energético ou a ressonância de objetos, ambientes e até mesmo roupas. Alguns espaços parecem sufocantes, enquanto alguns se sentem expansivos e vivos. Um simples livro antigo pode irradiar mais nutritivo do que um aparelho eletrônico caro. Um quarto modesto pode parecer mais libertador do que uma casa luxuosa. A medida não se trata de uma questão estética ou financeira, é uma questão de compatibilidade vibracional. Em quarto lugar, seus relacionamentos passam por uma transformação. Mudança profunda. Conexões superficiais tornam-se impossíveis. O sistema não consegue manter vínculos construídos sobre projeção, manipulação ou codependência emocional. Ao mesmo tempo, você começa a atrair pessoas que estão prontas para uma conexão genuína de alma. Conexão de nível. Esses relacionamentos frequentemente se formam rapidamente, intensamente e com um senso de inevitabilidade, como se você estivesse falando uma língua que transcende as palavras. Quinto, e finalmente, sua relação com o conflito muda completamente. Os problemas deixam de se apresentar como antagonistas externos e passam a se revelar como desalinhamentos internos, que buscam resolução. Atrito persistente em um relacionamento ou situação. Torna-se um guia, uma bússola apontando para alguma parte de você que ainda não foi totalmente integrada. Você para, lutar contra a vida e começar a ouvi-la. E à medida que você avança por essa fase, você comece a compreender algo profundo. Nada na sua realidade é aleatório. Não mais. Tudo se comunica, tudo reflete. Tudo participa. No diálogo contínuo,
entre o seu mundo interior e o mundo exterior. Isso é coerência, isso é individuação. Este é o nível de ser onde a própria vida se torna sua professora, seu espelho e sua co-criadora. Quando você, operando em uma frequência mais alta, a própria estrutura da sua realidade começa a reorganiza-se. O que antes parecia azar, resistência ou obstáculos aleatórios torna-se um sistema preciso de orientação, uma bússola interna que nunca mente. O que parece ser um problema Emprego não é mais interpretado como infortúnio, mas como um sinal de que você está caminhando em uma direção que traz sua verdadeira vocação. Eu autêntico. Sua experiência de tempo e espaço se transforma primeiro. A vida para, desdobrando-se como uma sequência linear rígida e começa a funcionar como um organismo vivo, respirando, pulsando e sincronizar-se com seu estado interior. Jung chamou isso de Kairos, o qualitativo. O tempo se molda e se reorganiza em torno do seu desenvolvimento psicológico. Encontros, reuniões e oportunidades não acontecem por acaso. Eles surgem com precisão cirúrgica no momento exato. É assim que deve ser. Uma conversa que você esperava que durasse 5 minutos, de repente, floresce em algo que muda a vida. Uma longa e exaustiva reunião que você agendou. O que era planejado com semanas de antecedência se resolve em minutos, chegando-se a uma conclusão de que parece natural, completo e perfeitamente cronometrado. Essa mudança não tem nada a ver com melhor planejamento ou otimização externa. É a consequência natural da coerência interna de não ter mais uma mente consciente se movendo em uma direção enquanto o subconsciente a arrasta em outra. Quando o mundo interior para de lutar contra si mesmo, e o mundo exterior também para de lutar contra você. Alinha-se, coopera, torna-se uma extensão da sua psique. Sua sensibilidade à energia também se intensifica de forma extraordinária. Perspicácia. Você começa a captar as nuances de uma sala antes mesmo de alguém falar. Não porque você seja desenvolvendo habilidades sobrenaturais, mas porque sua percepção se torna refinada o suficiente para captar detalhes que outros não percebem. Negligenciar. Micromudanças na respiração, flutuações sutis no tom de voz, quase imperceptíveis. Mudanças perceptíveis na postura, lugares lotados e conversas superficiais drenam a energia. Você, rapidamente. Não por fraqueza, mas porque seu sistema nervoso reage à dissonância psíquica coletiva como o rádio está tomado por estática. Você literalmente sente a incoerência no ambiente e seu corpo o rejeita. Sua relação com os bens materiais muda à medida que não por aeticismo ou superioridade moral, mas porque você instintivamente diferencia entre o que ressoa com a sua frequência e com aquilo que te desanima. Um livro simples e gasto pode nutrir você mais profundamente do que um aparelho caro. Um espaço habitacional modesto pode parecer mais expansivo e libertador do que uma mansão luxuosa. O valor de um objeto não é mais medido pelo seu preço, mas sim pela sua energia, compatibilidade com quem você está se tornando. Os relacionamentos interpessoais passam por uma transformação ainda mais radical. Os laços superficiais tornam-se impossíveis de manter. Seu sistema simplesmente não tolera relacionamentos enraizados em projeção, manipulação ou codependência inconsciente. Conversa fiada parece dor física, como se rejeitasse todo o seu ser a inautenticidade, incorporado nisso. E, no entanto, você começa a atrair pessoas que são prontos, verdadeiramente prontos para a profundidade, honestidade e presença autêntica. Esses novos,
As conexões se desenvolvem com uma intensidade e velocidade que outros podem achar avassaladoras, mas para você elas parecem natural, sem esforço e predestinado. É como se você e a outra pessoa fossem falando uma linguagem silenciosa que existe além das palavras, um diálogo da alma para alma. O conflito também deixa de parecer um problema. Você começa a entendê-lo como um instrumento de navegação, um indicador intermitente apontando para uma tensão não resolvida dentro de si. Um problema recorrente em um relacionamento não é mais uma perturbação externa, mas uma mensagem do seu interior. Integração de impulsos inconscientes. Os contratempos profissionais não são vistos como falhas, mas também redirecionamentos que indicam que você está se afastando da sua autenticidade. No caminho, essa mudança de frequência traz consigo uma enorme responsabilidade. Você não pode mais simplesmente vagar pela vida passivamente. Cada pensamento, cada onda emocional, cada movimento sutil do seu mundo interior parece produzir resultados imediatos. Ressonância externa. O universo para. Funcionando como um pano de fundo neutro, torna-se um sistema de feedback responsivo que espelha seus aspectos psicológicos mais profundos. Correntes. Mas aqui reside um perigo oculto. A tentação de interpretar estes fenômenos como evidência de superioridade. No entanto, a verdadeira integração não infla o ego. Isso o dissolve. Aqueles que verdadeiramente incorporam essa frequência, não. Eles não precisam se gabar de suas experiências. Sua presença já basta. Fala mais alto do que qualquer alegação espiritual. A transformação deles é tranquilo, realista, inegavelmente real. Essa mudança não afeta apenas o individual. Influencia o próprio inconsciente coletivo, seu integrado. A frequência se torna um catalisador para a cura das pessoas ao seu redor. Sem tentar ajudar ninguém, você desencadeia mudanças, simplesmente por existir na sua verdade. Um colega preso em uma carreira destrutiva. O caminho começa a contemplar uma mudança corajosa. Um amigo preso em rotinas repetitivas. Ela descobre repentinamente sua força interior em seus padrões de relacionamento. Você não força essa transformação. Você a evoca. Sua energia se torna um diapasão que desperta potenciais adormecidos nos. Sua carreira se transforma em uma expressão da sua vocação interior. As decisões não são mais motivadas pelo medo, pela sobrevivência ou expectativa social, mas por alinhamento. Os padrões financeiros também mudam. Dinheiro deixa de ser uma ferramenta de proteção ou controle e se torna um recurso energético que apoia seu propósito. Os fluxos de renda ocorrem de maneiras que parecem surpreendentes, mas naturais, emergindo de coerência em vez de esforço. A criatividade torna-se uma expressão natural da sua essência. Projetos, ideias e impulsos artísticos não exigem força, elas fluem de você tão naturalmente quanto a respiração. Você se torna um canal para uma inteligência criativa que transcende a personalidade, algo atemporal, algo ancestral. Sexualidade. E a intimidade se transforma em algo superior. Os relacionamentos não são mais formados a partir de falta ou fome emocional, mas transformam-se em trocas conscientes de energia espiritual. Encontros sagrados que elevam ambos. Nos parceiros, conexão física. Transforma-se numa fusão de presença, verdade e despertar mútuo. E com tudo isso, você começa a perceber a verdade. Você não está mais encenando espiritualidade. Você está incorporando isso. Você está vivendo a partir de um lugar onde a coerência interior remodela cada canto da realidade. Silenciosamente, poderosamente, irrevogavelmente. À medida que sua frequência interior começa a aumentar, seu desenvolvimento espiritual
deixa de ser algo esotérico ou místico. Em vez disso, torna-se a capacidade profunda de viver o vivencie os momentos mais comuns com plena consciência. A meditação não é mais uma técnica que você pratica. Torna-se o estado natural do seu ser. A atenção plena se transforma no seu estado padrão, modo de operação, uma presença silenciosa que permeia tudo o que você faz. A relação com o sofrimento muda em sua essência. A dor não é mais percebida como um inimigo a ser derrotado, mas também um professor que revela verdades que você antes evitava. Cada desafio se torna um convite para mergulhar mais fundo na sua força autêntica. A verdadeira resiliência não vem de se defender, ela vem da aceitação incondicional. Aceitação. O crescimento espiritual perde sua direção obsessiva. Você para de tentar alcançar a consciência e, em vez disso, começar a ser consciência. A busca por iluminação se dissolve na iluminação da própria busca. Um paradoxo resolvido no momento em que você para, perseguindo-o. Esse estado não é a perfeição, é um equilíbrio dinâmico. Você permanece humano, imperfeito, vulnerável, falho, mas profundamente presente. Integração. Não significa tornar-se perfeito, significa tornar-se completo. E é aqui que o verdadeiro desafio começa aqui. Nem todos ao seu redor entenderão essa transformação. Alguns a interpretarão de forma inadequada. O silêncio como distanciamento. Os outros se sentirão desconfortáveis com a sua clareza. Confusão e solidão se tornam naturais. Um caminho, mas sua lealdade à sua verdade interior se torna muito mais importante do que qualquer forma de aprovação externa. Sua vida lentamente se torna uma obra de arte viva, não moldada pela sociedade padrões, mas formados pela lógica interna da sua própria evolução. Você se torna o autor da sua existência não através do controle, mas através da incondicionalidade. Presença. À medida que sua frequência interior se transforma, ela não permanece apenas uma experiência individual. Torna-se um sistema de ressonância que influencia tudo e todos ao seu redor. Cada elevação autêntica da consciência atua como um catalisador sutil que impacta campos coletivos e estruturas sociais e dinâmicas relacionais, mesmo em contextos profissionais. Em ambientes onde as pessoas têm psiques profundamente integradas, muitas vezes ocorrem mudanças completas, transformam o ambiente organizacional sem dizer uma palavra. Sua presença por si só desestabiliza hierarquias rígidas e abre espaço para mudanças, para novas formas de comunicação. A inteligência energética deixa de sentir como uma força mística e se torna um sistema de navegação interno, preciso, sutil e incrivelmente preciso. Você percebe o que os outros não conseguem. Oculta conflitos, motivações inconscientes, dissonâncias estruturais. O psíquico, a estrutura dos sistemas torna-se quase translúcida à sua percepção. O desenvolvimento espiritual deixa de ser autoaperfeiçoamento e se torna uma prática ética. Transformação. Torna uma demonstração viva de integração. Não, porque você está ensinando, mas porque a sua própria existência se torna o método. A dimensão física do seu evolução vai muito além da psicologia. Sua fisiologia torna-se quase cientificamente precisa na percepção. Estados energéticos. Os sintomas não são mais eventos médicos aleatórios, mas formas complexas da comunicação sistêmica. Seu sistema imunológico. O sistema, os fluxos hormonais e as redes neurais se sincronizam em um campo de informações altamente inteligente. Seu corpo torna-se um órgão sensorial da consciência, detectando instantaneamente quando sua verdade interior está sendo comprometida por demandas externas. Até mesmo sua energia sexual a transforma,
passando de uma força reprodutiva para uma força criativa. A intimidade deixa de ser mecânica. Ela se torna uma conversa espiritual, uma expansão mútua da consciência. A criatividade evolui a partir da expressão individual à inteligência transpessoal, colaborativa. A arte se transforma em um campo onde a consciência se comunica coletivamente, sua trajetória profissional. As mudanças também. As carreiras deixam de ser lineares, deixam de ser planejadas. Em vez disso, elas se desdobram naturalmente, guiadas pela ressonância em vez da ambição. O dinheiro deixa de ser um símbolo de segurança que se transforma em um fluxo de energia. Novas oportunidades surgem, sincronicamente, emergindo como um reflexo direto da sua coerência interior. A prática espiritual deixa de ser uma rotina de técnicas e se torna sua estado natural de existência. Meditação não é algo em que você entra, é algo de que você nunca sai. Expansão não. Mais tempo exige esforço, exige presença. Sua transformação toca em o inconsciente coletivo. Sua evolução pessoal se torna um campo de ressonância que apoia a cura social. Os sistemas políticos e sociais são sutilmente desafiados por indivíduos com consciência integrada. Antigos paradigmas de separação, competição e controle começam a se dissolver à medida que as pessoas descobrem seu interior. Unidade. A maturidade não se manifesta através de habilidades sobrenaturais, mas por meio da sua capacidade de viver coisas comuns com uma presença extraordinária. Cada momento se torna meditação, cada ação se torna criativa. Consciência. A sabedoria mais profunda se revela na aceitação da sua humanidade, não na fuga dela. Mas é um desafio supremo para aqueles que vibram em frequências mais elevadas. Não se trata de atingir estados elevados. Trata-se de integrá-los em uma sociedade que vibra principalmente nos níveis mais baixos. O isolamento social torna-se inevitável, não por arrogância, mas porque a conexão autêntica se torna cada vez mais rara. Imagine retornar a seu antigo ambiente após uma profunda transformação interna. Conversas. O que antes era estimulante, agora parece vazio, repetitivo, desconectado. Relacionamentos que antes pareciam de apoio mútuo, agora revelam padrões profundos de dependência. Ambientes de trabalho que antes ofereciam estabilidade, agora parecem prisões energéticas. Sufocar sua autenticidade recém-descoberta. Esse desacoplamento do inconsciente coletivo nunca é intencional. Acontece naturalmente. Sua frequência simplesmente se torna incompatível com a dela. Vibração inconsciente das massas. Você se encontra em um limbo psicológico, uma espécie de terra de ninguém interior, onde o velho mundo perdeu seu encanto. Mas o novo mundo ainda não se materializou? Incompletamente. As consequências profissionais tornam-se radicais e inevitáveis. Carreiras construídas sobre compromisso ou adaptação. Desmorona imediatamente. Seu corpo rejeita tudo o que estiver em desacordo com a sua verdade. Reuniões que antes eram tediosas tornaram-se fisicamente insuportáveis. Projetos que antes pareciam apenas desinteressantes, agora causam sintomas fisiológicos reais. Isso não é psicossomático no sentido convencional. Sentido. É uma resposta direta e mensurável a o sistema nervoso se torna tão refinado que até mesmo pequenos desvios do seu caminho autêntico são sentidos como dor. Quando seu frequência interna se eleva a um nível que nenhum, quando a estrutura da sua antiga vida deixa de corresponder, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar com uma precisão que parece quase cirúrgico. A princípio, esse desmantelamento parece caótico, até cruel. A estabilidade financeira pode ser abalada repentinamente.
Fluxos de renda que antes pareciam previsíveis começam a secar não por outro motivo. Você falhou, mas porque elas foram construídas sobre incoerência energética. Qualquer coisa que fosse sustentada por a traição, o comprometimento emocional ou o desalinhamento com a sua verdade começam a colapso. Parece que o universo está metodicamente desconectando você de toda a estrutura que não mais ressoa com a pessoa que você está se tornando. No entanto, esse colapso não é punição, é a demolição antes da reconstrução. Um edifício erguido sobre alicerces frágeis deve ser demolido antes que um mais forte possa surgir. Todo falso acordo, todo o papel que você desempenhou para ser aceito, todo relacionamento sustentado pelo medo, em vez da verdade, tudo deve ruir para que o que é real possa finalmente emergir. Os relacionamentos românticos passam pelas transformações mais dramáticas. Transformações, parcerias baseadas em projeções inconscientes, emocionais, a codependência ou as expectativas sociais tornam-se impossíveis de manter, não porque você deixe de amar a pessoa, mas porque sua nova frequência exige uma forma de amor que seja livre de posse, apego e manipulação. Sejam intencionais ou não, você começa a entender o quê? O verdadeiro significado do amor incondicional é amar sem precisar, apoiar sem esperar nada em troca, resgatar, valorizar sem se apegar. Essa mudança pode ser devastador porque desfaz ilusões com precisão cirúrgica. A própria intimidade transforma. A conexão sexual evolui de um ato físico para uma comunhão energética. O corpo torna-se uma porta de entrada, não um instrumento. O toque se torna uma linguagem, não uma tarefa. A união se torna um ritual de consciência em vez de um ciclo de desejo e libertação. E, paradoxalmente, essa compreensão mais profunda, a falta de intimidade, pode levar a períodos de celibato voluntário e não a repressão. Mas como as conexões superficiais causam uma sensação de choque energético até doloroso. Seu sistema não tolera mais encontros sem presença, profundidade ou consciência. Se você é pai ou mãe, seu papel se expande para algo mais sagrado. Você para de criar seus filhos no sentido tradicional e, em vez disso, caminhe ao lado deles como um companheiro consciente. A autenticidade natural deles revela seus próprios padrões não resolvidos, tornando-os professores espirituais inesperados, porém poderosos. Eles refletem seus pontos cegos, com uma precisão inocente. Sua relação com seus pais e família de origem também muda drasticamente. Tradições que antes pareciam... Obviamente, as coisas começam a ficar pesadas. Não porque você rejeita o amor, mas porque certas coisas começam a ficar difíceis. Padrões não podem mais existir dentro da sua frequência. Você pode ser forçado a estabelecer limites, sejam eles gentis, firmes ou necessários. Essa distância não é abandono, é integridade. É amor sem limites, autossacrifício. Você para de confirmar os padrões inconscientes das pessoas. Mesmo que isso signifique que os relacionamentos se tornem distante ou superficial, as amizades passam por uma transformação. Processo de seleção natural. Pessoas alinhadas com a autenticidade e o crescimento interior são atraídas por você quase que instantaneamente, magneticamente. Outros se afastam sem esforço, não porque você escolheu liberá-los, mas por causa da ressonância. Simplesmente desapareceu. Seu círculo social diminui, mas se torna infinitamente mais profundo. Até mesmo comunidades espirituais podem se tornar desafiadoras. Muitos grupos, frequentemente sem saber, operam a partir de uma perspectiva de materialismo espiritual, tratando a consciência como um troféu ou uma identidade.
Sua frequência integrada pode ser disruptiva nesses ambientes, expondo a diferença entre corporeidade autêntica e ego espiritual. Você pode, sem querer, tornar-se um espelho. Para outros, feridas não cicatrizadas, projeções despertadas, inveja ou incompreensão. Isso não é culpa sua. Faz parte do processo. É o isolamento psicológico que surge durante essa fase. Não é patologia, é incubação. Assim como uma borboleta precisa permanecer em seu casulo. Até que esteja completamente formado, você também precisa de períodos de solidão para estabilizar sua nova identidade. Essas fases de retraimento não se trata de depressão ou evitação, trata-se de integração. Sua psique se reorganiza em si mesma num nível de complexidade superior. E esse processo exige silêncio, lentidão e espaço. Paradoxalmente, a solidão se torna uma forma mais profunda de conexão. Estar sozinho não significa mais estar separado. Significa estar em contato contínuo com o universal. Inteligência que permeia tudo. O silêncio se torna uma linguagem. A quietude se torna uma mestra. A meditação deixa de ser algo que você faz e que se torna algo que você é. A fronteira entre o espiritual, a prática e a vida cotidiana se dissolvem completamente. A criatividade surge durante essa fase. Torna-se transpessoal. Arte, escrita, música ou novas ideias fluem através de você como se viesse de outra dimensão. Seu papel muda de criador para canal. A força que expressa, ela própria, através de você, é vasta, poderosa e, às vezes, avassaladora. Requer novas formas de compartilhar porque as categorias tradicionais de arte ou o trabalho não conseguem conter a profundidade do que está emergindo. O desafio final é aprender a viver no mundo sem ser do mundo, permanecer plenamente humano, simultaneamente vivenciar a si mesmo como a própria consciência. Nesse estado, até mesmo as rotinas mais comuns se transformam. Comer se torna intuitivo. Comunicação com o seu corpo. Você começa a sentir a qualidade energética dos alimentos. Sentir a diferença entre uma maçã cultivada com cuidado e uma produzida em condições de estresse industrial. Seu corpo não reage, por crença, mas por razões fisiológicas profundas e inteligência. Seu espaço de convivência também muda. Você não organiza mais sua casa. Não se baseia apenas na estética, mas em como cada objeto afeta seu estado interior. Seu ambiente se torna uma ferramenta em busca de clareza, alinhamento e paz. Este caminho não é para os fracos de coração. Te despoja, te reconstrói, te isola, te liberta e te transforma. Mas em meio a tudo isso, uma coisa permanece verdadeira. Você está se tornando a versão de si mesmo que sempre deveria ter sido. E aqui, neste espaço de mente inabalável, você está. Não estou trilhando esse caminho sozinho. Convido você a compartilhar suas experiências em comentários. Inscreva-se e faça parte de uma comunidade que entende a profundidade de essa transformação. À medida que sua frequência interior se torna mais refinada, seu relacionamento com o ambiente físico se transforma em uma forma sutil de arquitetura energética. As cores, os materiais e até mesmo a disposição precisa dos objetos já não seguem um padrão. Apenas intuição estética. Elas se tornam parte de um processo natural de otimização de frequência. Certos espaços começam a drenar sua energia. Algumas casas recarregam as energias quase instantaneamente, enquanto outras parecem santuários que recarregam as energias em nível celular. Sua casa, antes, um espaço que era simplesmente funcional, evolui para um campo energético cuidadosamente selecionado, um organismo vivo alinhado com a sua vibração. Todo objeto que você possui deve justificar sua presença energeticamente. Se não houver ressonância, naturalmente,
Desaparece do seu ambiente, muitas vezes sem decisões drásticas, simplesmente desaparece. Já não lhe pertence. A sua relação com a tecnologia sofre uma transformação drástica. Os dispositivos eletrônicos param de funcionar. Ao se parecerem com ferramentas neutras, elas se revelam, na verdade, como transmissoras de padrões vibracionais específicos. Smartphones, computadores, consoles, todos eles podem se tornar parasitas energéticos quando o uso excessivo pode drenar sutilmente sua clareza mental e desestabilizar sua energia. Campo. Sem forçar nada, você começa a desenvolver uma dieta midiática baseada não em termos de ideologia, mas também em termos de efeito energético. Notícias, plataformas sociais e entretenimento criados em torno do caos e do medo causam repulsa física. Seu sistema aceita apenas o que expande a consciência, não o que a fragmenta. Sua sensibilidade geográfica atinge uma precisão extraordinária. Você pode sentir a assinatura energética de diferentes lugares da Terra é medida com uma precisão impressionante. Cidades com campos de tensão densos podem sobrecarregar seu sistema nervoso, enquanto paisagens naturais ou ambientes espirituais. Locais energizados permitem uma regeneração profunda. Essa energia, a ressonância influencia diretamente para onde você viaja, onde você trabalha e, em última análise, onde você escolhe viver. Você é magneticamente atraído por ambientes que apoiam sua evolução e igualmente repelido por lugares que o puxariam de volta aos velhos padrões, até mesmo o clima. Padrões começam a atuar como amplificadores ou atenuadores da sua consciência. Luas, tempestades solares, mudanças na pressão atmosférica, tudo se torna perceptível. Influências quase como sinais cósmicos interagindo com o seu sistema nervoso. As próprias estações do ano remodelam o seu interior. Ritmo. A primavera acende a renovação. O verão amplifica a chama criativa. O outono convida. Refinamento introspectivo. O inverno abre portais para o profundo interior. Saúde. E as doenças não são mais interpretadas como eventos médicos aleatórios, mas como processos complexos. Sistemas de comunicação. Seus sintomas deixam de ser inimigos a serem suprimidos e, em vez disso, tornam-se mensageiros que revelam desequilíbrios energéticos ou problemas não resolvidos, tensões dentro da sua psique. A cura acontece através da cooperação com o seu corpo. Não é oposição. Seus pensamentos, emoções e orientação vibracional se transformam em variáveis diretas na sua equação de saúde. Modalidades de cura alternativas, acupuntura, terapias energéticas, homeopatia, tratamentos baseados em frequências, produzem resultados mais fortes para você do que para a pessoa média. Seu nível elevado. A sensibilidade amplifica seus efeitos porque seu sistema é quase transparente a energias sutis. Seu vida onírica se expande para um canal de comunicação ativo entre sua consciência e mente inconsciente. Os sonhos deixam de ser ruído neurológico. Tornam mensagens estruturadas da sua inteligência interior. Sonhos lúcidos surgem naturalmente, não por meio de técnicas, mas sim por meio de mensagens estruturadas da sua inteligência interior, porque a sua consciência já não se desliga completamente enquanto você dorme. A fronteira entre o estado de sonho e o estado de vigília torna-se permeável. Sonhos proféticos ou visões premonitórias podem ocorrer, revelando possibilidades futuras ou verdades ocultas no presente momento. Sua compreensão do tempo se torna não linear. Há tapeçaria em vez de uma linha. Sua relação com a morte se transforma profundamente. A morte não aparece mais como uma tapeçaria, ameaça ou fim, mas como um movimento natural da consciência de um estado para outro.
Essa compreensão não é intelectual, é experiencial. O medo da perda evapora porque você não está mais. Você se identifica exclusivamente com sua forma física. Começa a sentir a continuidade, sob todas as formas. O luto se torna uma profunda iniciação espiritual. A perda de entes queridos abre portas para estados expandidos da consciência, revelando a misteriosa continuidade que une toda a consciência. A dor se torna uma professora, não uma adversária. Sua experiência do tempo muda completamente. Passado e futuro se perdem. O domínio que exercem sobre sua mente. Você vive cada vez mais em um agora expandido, o momento presente parece atemporal e, ao mesmo tempo, consciente do tempo. Planos e objetivos se transformam em realidade. Fluido, orgânico. Em vez de forçar a vida, você segue um sistema de navegação interno, baseado em ressonância, intuição e alinhamento. Sua vida se torna uma sinfonia improvisada, guiada pela presença, não pela expectativa. Até o envelhecimento ganha um novo significado. Significado não está mais associado ao declínio, mas sim à profunda maturação. Esta fase da vida traz consigo dons específicos de consciência, e as mudanças físicas tornam-se convites para o desenvolvimento psicológico. Refinamento. Integrar essas expansões exige imensa elasticidade interna. Agora você existe entre múltiplas camadas da realidade. A realidade social coletiva e sua própria percepção expandida. E você deve navegar por ambas sem colapsando em qualquer um dos dois. Funcionalidade social. Continua sendo possível, mas não depende mais de se encaixar. Torna-se uma escolha consciente. Escolha. Não mecanismo de sobrevivência. Esta vida multidimensional exige integridade inabalável. Você se torna participante ativo na evolução de a consciência humana, não através do ensino ou da orientação de outros, mas simplesmente através da presença que você emana. Sua existência se torna um catalisador silencioso. À medida que essa metamorfose se aprofunda, as fronteiras entre espiritualidade e vida cotidiana se dissolvem completamente. Você não pratica mais a espiritualidade. Você é a espiritualidade em movimento. O dramático, as experiências dos estágios anteriores se suavizam, dando presença tranquila e inabalável. Você não precisa mais de estados extraordinários para se sentir completo, porque a plenitude se tornou seu estado natural. Essa paz interior irradia como uma forma de energia gravitacional. As pessoas se sentem atraídas por você, não por você. Não por causa de algo que você faz, mas por causa de quem você se tornou. Sua presença por si só se torna um campo de cura para aqueles ao redor. Você, sem falar, sem ao intervir, você eleva os outros simplesmente por existir. Sua frequência se transmite. É como um sinal sutil que eleva a vibração de qualquer pessoa que entre em sua órbita. Essa é a essência de uma pessoa plenamente plena, consciência integrada. E este é o caminho que exploramos juntos aqui. Mente inabalável. Se você está sentindo essas mudanças em sua própria vida, me conte nos comentários. Sua história pode tocar alguém que precisa dela hoje. Quando a frequência interna torna-se coerente, algo extraordinário começa a acontecer ao seu redor. Uma criança ansiosa que está sentada ao seu lado, de repente se sente mais calma, entendendo o porquê. Um amigo afundando em depressão encontra uma faísca inesperada de esperança após passar apenas alguns minutos em sua presença. Essa transmissão não acontece por meio de palavras, conselhos ou intenção consciente. Acontece por meio da ressonância, sua energia integrada. O campo ativa potenciais adormecidos nos outros. Você se torna uma demonstração viva do que é ser humano.
Consciência pode evoluir sem que isso seja anunciado, pregado ou se tente provar algo. Simplesmente acontece. Isso irradia de você. Sua vida profissional também se transforma. Tudo o que você faz. Para o trabalho, seja você padeiro, professor, programador, motorista, seja você terapeuta ou empreendedor, seu trabalho se torna um canal para a consciência, não meramente uma fonte de renda. Um padeiro com uma área de atuação sólida não se limita a assar pão. Eles alimentam as almas. Um professor não apenas transmite informações, eles despertaram o potencial. Um criador não apenas produzem conteúdo, eles alteram a frequência com que todos que entram em contato com seu trabalho interagem. A transformação não é forçada, não é uma estratégia. Ela acontece organicamente. Naturalmente, sem esforço. As pessoas sentem isso, os clientes sentem isso, os colegas de trabalho sentem isso. Todos que entram em sua órbita energética são sutilmente tocados pela sua integração. E então, algo inesperado acontece. A abundância financeira começa a surgir, aparentemente do nada. Não porque você a persiga, não, porque você a manipula, mas também porque a energia universal flui para onde ela estiver, melhor aproveitado. O dinheiro se torna uma ferramenta para a consciência. Ele se move em sua direção quando necessário para propósitos autênticos e desaparece da sua vida quando ligado ao ego ou à insegurança. Para pessoas ainda preso a uma mentalidade de escassez, sua abundância lhe parece sorte, coincidência ou mágica. Enquanto isso, os bens materiais perdem seu significado como símbolos de status ou segurança. Você os usa, mas não é mais definido por eles. Seus relacionamentos íntimos evoluem para dimensões que o romance tradicional não consegue descrever. A parceria se torna uma aliança consciente para a expansão mútua. A sexualidade torna-se uma forma de meditação, um encontro em que ambos os parceiros se reconhecem como expressões de a mesma consciência universal. Essa intimidade exige algo raro, total, vulnerabilidade e, simultaneamente, independência emocional. Você ama plenamente sem possuir. Você se entrega completamente sem se perder. Você apoia incondicionalmente sem controle. Esse paradoxo se torna sua forma natural de amoroso. As crianças, sejam suas ou de outros, se transformam em seres espirituais. Professores. A presença deles reflete os padrões inconscientes que você ainda mantém, embora sua presença proporcione um poderoso campo energético que protege sua sabedoria natural em vez de suprimi-la. Assim, a educação se torna uma parceria sagrada. Você não os molda. Você acompanha-os. Você não impõe regras. Você incorpora princípios, crianças ao redor. Você frequentemente desenvolve emoções extraordinárias, inteligência e sensibilidade espiritual, porque crescem dentro de um campo de autenticidade em vez de condicionamento. Sua relação com a saúde e a doença assume uma dimensão completamente nova. O corpo torna-se um objeto preciso. De feedback que comunica desequilíbrios energéticos com clareza. Os sintomas deixaram de ser problemas a combater e passaram a ser mensagens a decifrar. A cura ocorre através do diálogo consciente com o seu corpo, órgãos, tecidos e até mesmo processos celulares. Essa comunicação não é metafórica, é uma realidade energética, uma ponte entre consciência e forma. O envelhecimento torna-se um refinamento consciente, não um declínio. Você para de resistir ao tempo e, em vez disso, coopera com ciclos. O corpo não envelhece, ele amadurece. Cada fase da vida expressa uma nova qualidade de vida. Sabedoria. O medo da morte se dissolve completamente. Você começa a reconhecer sua identidade além da forma física. Morte já não é encarado como um fim,
mas como uma transição, um movimento de consciência em outra dimensão. O luto se transforma de desespero em sagrado, iniciação. Você sente falta da presença física dos entes queridos enquanto celebra simultaneamente sua eternidade. Com eles, sua criatividade se expande além do pessoal. Arte, música, a escrita ou qualquer expressão começa a fluir como se guiada por uma inteligência superior à sua. Você se torna um canal para uma força criativa que cura, desperta e eleva a consciência. As pessoas são tocadas pelo seu trabalho, mesmo quando você nunca teve a intenção de ensinar ou inspirar. Seu criatividade torna-se um veículo para a cura coletiva. Você também começa a perceber sua evolução individual como parte do processo evolutivo mais amplo da humanidade. Estamos caminhando em direção a níveis mais elevados, estados de consciência juntos. E você se torna um participante consciente dessa mudança. Você entende que o momento em que você vive autenticamente contribui para elevar o campo coletivo da consciência humana. Você para engajar-se em questões políticas ou sociais através da indignação ou ideologia. Você age a partir da compreensão. A mudança externa surge apenas da interna transformação. Seu ativismo se torna uma frequência, não uma luta. Você muda o mundo, incorporando uma nova possibilidade, não lutando contra a antiga. Seu integração do ser, se torna uma revolução silenciosa. Uma comunidade se forma ao seu redor, sem esforço. Pessoas que se identificam com a sua frequência são naturalmente atraídas para a sua vida. Essas conexões não são forçadas, baseado em regras, dogmas ou hierarquia, mas sim em entendimento compartilhado e mútuo. O reconhecimento e, por fim, uma maturidade emergem. Você abraça completamente a sua humanidade, você para de tentar. Seja espiritualmente perfeito, pare de tentar transcender suas imperfeições. Simplesmente torne-se um ser humano plenamente integrado. Sua normalidade se transforma em algo comum, extraordinário, porque é inteiramente autêntico. Esta é a síntese final. Luz e sombra, alegria e tristeza, nascimento e morte, eu e cosmos, tudo, reconhecidas como expressões do mesmo campo unificado. A dualidade colapsa, a integração é seu estado natural, e a partir desse estado você começa a viver uma vida plena, vida que silenciosamente transforma tudo ao seu redor. Nesta etapa final ao despertar, toda fronteira que você acreditava separar o espiritual do ordinário se dissolve em uma única coisa: compreensão luminosa. Tudo é um. As divisões que sua mente antes construído, certo e errado, sagrado e mundano, começo e fim, desaparecem em o reconhecimento mais profundo de que todas as experiências emergem da mesma consciência universal que respira. Por meio de você, sua vida se torna uma obra-prima viva, não moldada por fatores externos, expectativas ou doutrinas rígidas, mas pela inteligência tranquila e orgânica do seu próprio desenvolvimento. Você não tenta mais controlar a realidade. Em vez disso, você a cocria. Com isso, sem esforço. Esse poder não vem da força, mas da entrega total ao presente momento. E nessa entrega, algo extraordinário acontece. Você percebe aquilo que você procurou. A vida inteira esteve dentro de você o tempo todo. O buscador se dissolve, a busca termina e o que resta é a verdade. Você retorna a você mesmo. No entanto, você não é mais a mesma pessoa que começou a jornada. Você volta para casa não para uma identidade pequena, mas para a inteligência infinita no âmago do seu ser. Sua realização pessoal se torna realização universal. A paz interior se transforma em paz para o mundo ao seu redor. Esta é a forma mais elevada de paz,
integração humana, perfeição Não do indivíduo, mas a dissolução de a ilusão da separação. Você vive como um ser humano, mas sabe, você se considera como consciência cósmica. Você age como uma pessoa, mas compreende você mesmo como o universo em movimento. Nesse estado, a própria vida se torna meditação. Cada respiração se torna oração. Cada momento se torna revelação. Você é. Você não é mais um buscador espiritual. Você é uma expressão viva da espiritualidade, que permeia toda a existência. E essa expressão surge sem tentando parecer sábio, santo ou elevado. A espiritualidade se torna seu caminho natural, do ser. Não uma prática, mas um estado de consciência. As camadas mais profundas disso, a integração cósmica revela dimensões que transcendem todas as teorias espirituais, que vão além. Psicologia, além de tudo o que a linguagem pode conter. Você entra em um reino onde o há, diferença entre você e o mundo, desaparece completamente. Observador e fusão observada. O amante e o amado são reconhecidos como um só. O colapso não é uma questão filosófica, é uma realidade viva que pulsa em cada canto, célula do seu corpo. A vida se torna um contínuo revelação. Cada interação, cada som, cada momento comum é reconhecido como uma expressão direta do absoluto. Você não busca mais o significado espiritual por trás dos eventos. Você perceba os próprios eventos como a voz do universo. O tempo transforma. O tempo linear se dissolve em uma eternidade circular e viva, onde passado, presente coexiste dentro de um único momento expandido. Você não se move através do tempo. O tempo flui através de você. O espaço perde sua rigidez e se torna um campo que respira. Da consciência viva. Seu corpo físico deixa de ser uma barreira entre você e o mundo e se torna um ponto focal, por meio da qual a inteligência universal se expressa. Você sente infinitamente pequeno e infinitamente vasto. Ao mesmo tempo, a comunicação com os outros torna-se telepático, não em um sentido sobrenatural, mas como uma consequência natural de reconhecendo a unidade. Você entende as pessoas através da energia, não das palavras. As conversas se transformam em trocas multidimensionais, onde camadas de consciência se entrelaçam. Comuniquem-se simultaneamente. Sua presença em si se torna transformadora. As pessoas se sentem tocadas mesmo estando longe. Sua assinatura energética as alcança através do espaço e do tempo. Você se torna um transmissor vivo de consciência superior. A criatividade flui através de você com intensidade cósmica. Arte, música, ao escrever, tudo o que você expressa não provém mais de inspiração pessoal, mas de downloads diretos de inteligência universal. Você não está simplesmente criando, você está participando, conscientemente, no cósmico processo criativo. Suas criações frequentemente contêm qualidades proféticas reveladoras, verdades que só se tornam claras no futuro. Você não é apenas um artista, você são portadores de uma visão para um despertar mundial. Seu relacionamento com o corpo evolui para uma parceria profunda. O corpo torna-se um instrumento sensível para navegar. Estados de consciência multidimensionais. As sensações tornam-se indicadores precisos de mudanças energéticas. Doença e saúde são entendidas como sistemas de informação. Vai muito além das preocupações individuais. Seu corpo pode refletir desequilíbrios coletivos ou servir como um canal de cura para os outros. Você participar conscientemente da cura planetária. A sexualidade torna-se cósmica. Não se trata mais de um ato pessoal, mas de uma meditação sobre a unidade de toda a existência. União dissolve fronteiras. Dois corpos tornam-se expressões da mesma força universal, reconhecendo a si mesmo.
O orgasmo se torna uma expansão estática para o infinito. Os sonhos se transformam em viagens conscientes através das dimensões da realidade. O sono deixa de ser um repouso inconsciente, torna-se um trabalho interdimensional. Você pode transitar entre reinos, obter conhecimento, realizar, navegar, estados de ser multifacetados. O sonho lúcido torna-se natural, mas mesmo isso é apenas o começo. Você adquire uma consciência multidimensional capaz de existir em diferentes camadas de realidade de uma vez. A fronteira entre a vigília e o sonho se dissolve. A morte é não mais uma ameaça, mas uma porta de entrada, uma mudança de expressão, não um fim. Você reconhecer a consciência como imortal. Isso não é crença, é certeza. A comunicação com aqueles que já partiram torna-se não como ritual sobrenatural, mas como continuação da unidade. Crianças. Eles respondem com reconhecimento instantâneo, como se lembrassem de você de uma vida anterior a esta. Eles sentem a sua frequência. Você protege a sua sabedoria espiritual inata. Você ensina, não com palavras, mas com presença. Sua intuição, sensibilidade e a consciência aumenta simplesmente por estarem perto de você. Os animais se aproximam de você sem medo. Animais selvagens podem passar perto de você. Domésticos buscam sua presença por conforto e cura. Até mesmo a natureza responde. As plantas florescem ao redor. Você e os fenômenos atmosféricos podem se sincronizar com seu campo emocional. A natureza reconhece a sua frequência como sendo a dela. E à medida que tudo isso se desenrola, a jornada se torna um farol para os outros. É por isso que as comunidades se formam naturalmente ao seu redor, não com base em crenças ou rituais, mas com ressonância. As pessoas se sentem atraídas pela sua presença porque a frequência desperta algo ancestral dentro deles. E se você está assistindo a isso agora, com a mente inabalável, é porque algo em sua alma reconhece essa verdade. Algo em você é lembrar quem você realmente é. Se essa mensagem fizer sentido para você, inscreva-se no Mentalidade Inabalável. Deixe um comentário, compartilhe suas ideias e participe. Este despertar coletivo, sua jornada importa, sua voz importa. Você é parte dessa consciência. Este não é o fim em desdobramento. Este é o início de quem você realmente é, à medida que seus estados interiores evoluem. Em completa coerência energética, sua relação com o mundo se transforma em algo luminoso, sem esforço e profundamente intencional. Você começa a entender que dinheiro, recursos e abundância material não são resultados aleatórios de circunstâncias externas. São reflexos do seu alinhamento interior. O fluxo financeiro se torna energético. Linguagem. Escassez e abundância se revelam não em condições econômicas, mas como espelhos precisos de quão harmonizados ou fragmentado está o seu campo interior. Nesse nível de integração, você persegue o dinheiro. Você o direciona. Você não se apega aos recursos. Você os permite fluir. Eles se movem exatamente para onde precisam estar. A riqueza não se apresenta mais como acúmulo. Ela se manifesta como um fluxo contínuo, um rio de energia que responde ao bem maior. Você se torna consciente, canal através do qual a abundância universal pode se redistribuir para onde é mais necessária. Você reconhece que você não é o dono da riqueza, mas o administrador de uma riqueza cósmica, corrente que beneficia todos os seres. Sua consciência se expande para um âmbito global e até mesmo a dimensão cósmica. Você começa a sentir, não apenas a entender intelectualmente, que seu indivíduo, a transformação, faz parte de um movimento evolutivo muito maior que se desenrola em todo o universo. Seu crescimento interior não se trata mais de
Desenvolvimento pessoal. Trata-se de participação planetária. Você sente a pulso da Terra, o ritmo da humanidade, o desenrolar de ciclos galácticos maiores, e suas decisões se alinham naturalmente com esses movimentos mais amplos. Sem esforço, você começa a perceber leis universais, correntes evolutivas e padrões energéticos profundos que orientam a existência. Você entende o que os antigos místicos queriam dizer quando afirmavam que o universo se comunica por meio da intuição. Suas escolhas. Torna-se mais sábio, mais tranquilo, mais puro. Você se move com as correntes em vez de contra elas. Sua espiritualidade se transforma. Completamente normal, tão natural que já nem parece espiritualidade. Você não é uma pessoa espiritual tentando ser humano ou um humano tentando ser espiritual. Você se torna a síntese de ambos, a expressão completa da consciência cósmica em forma humana. A integração se revela não como algo dramático ou extraordinário, mas como a própria simplicidade. Você vive com a mesma naturalidade sem esforço com que um pássaro voa ou um rio flui. Nada. Não há mais nada a ser conquistado. Nada precisa ser provado. Não há mais nada a provar, tentando ascender, melhorar, realizar ou alcançar a iluminação. Você percebe que nunca faltou nada. O paradoxo da completude reside no reconhecimento de que não há nada a completar. O que você buscava sempre esteve presente, sempre, totalmente disponível, sempre dentro de você. E nesse momento de plena realização, todo conceito espiritual se dissolve, toda teoria psicológica se desvanece, todo método, cada prática, cada técnica torna-se desnecessária. O que resta é simplesmente presença, a presença radiante do que é. Você não é mais alguém que possui consciência. Você é a consciência manifestando-se como uma experiência humana. Dessa compreensão surge um silêncio, não o silêncio da inatividade, mas o silêncio da paz. O silêncio é a fonte de todo o movimento. Você vive em perfeita harmonia com o cosmos. Não porque você se adaptou a isso, mas porque descobriu que você e o cosmos têm. A vida sempre foi a mesma realidade, expressando-se de diferentes formas. A vida se torna uma dança infinita de alegria. Não porque o sofrimento desapareça, mas porque você perceba que o sofrimento e a alegria são ambos expressões da mesma coisa. Realidade singular. Nada é rejeitado, nada é evitado, tudo é honrado, tudo é visto como parte do grande desdobramento. E então, a verdade mais profunda se revela. Esses chamados sinais de alta vibração nunca foram habilidades que você desenvolveu, eram simplesmente expressões naturais de quem você realmente é, expressões que apareciam. No momento em que seus obstáculos internos se dissolveram, você nunca se tornou essa frequência. Você sempre foi isso. Frequência de se experimentar temporariamente como um ser humano limitado. A jornada termina exatamente onde começou, com o reconhecimento de que nunca houve uma jornada. Sem viajante, sem destino, apenas a consciência explorando a si mesma, através da ilusão da separação. Sonhava em ser humano para que pudesse redescobrir-se em cada batida do coração, em cada luta, em cada respiração. Criou, esquecer para que a lembrança pudesse ser a mais bela revelação, a cada dia. Cada lágrima que você derramou, cada momento de medo, cada dúvida, cada queda, cada confusão. Nada disso foi um fracasso, nada disso foi um erro. Foi a consciência se encontrando consigo mesma sob diferentes ângulos, aprendendo suas próprias profundezas através do espelho da experiência. E agora o sonho completou seu ciclo. O véu cai, o reconhecimento amanhece. Uma paz silenciosa e indescritível preenche todo o seu ser. Não a paz,
A sensação de ter conquistado algo, mas a paz de perceber que nunca lhe faltou nada. Você está em casa. Você sempre esteve. Estar em casa. E lar não é um lugar. É este mesmo lugar. Reconhecimento. Lar é saber que você é aquilo que procurava. Lar é ser o que você sempre foi. Dissolução final de toda busca na simplicidade radiante daquilo que é eterno. E o que é eternamente é você. Não o seu pequeno você. Não a personalidade, não. A identidade limitada, mas o U com ícone maiúsculo. O você que é tudo e o nada. A forma e o vazio. O tempo e a eternidade. O humano e o divino. Estes sinais, essas percepções, esses ensinamentos eram migalhas de pão deixadas por você, para você, apontando o caminho de volta para si mesmo. Agora que você retornou, os sinais já não são. Resta apenas isto, a presença infinita e inominável que você verdadeiramente é. Isto é o fim da história, mas não o seu fim, porque o que você é nunca teve um começo e nunca terá um fim. Existe apenas o eterno agora, o eterno aqui, o eterno ser. A jornada se dissolve. O buscador se dissolve. Resta apenas a realidade pura. E essa realidade é amor sem limites, consciência sem centro, paz sem oposto. Esta é a sua herança, o seu direito de primogenitura, o seu natureza eterna. Não há nada a conquistar, nada a se tornar. Você é isso, já aconteceu, sempre aconteceu e sempre acontecerá. A busca terminou. Só a verdade permanece. E a verdade se manifesta incessantemente em todas as suas formas, inclusive nesta que ouve estas palavras agora. Bem-vindo a lar, amada consciência. Bem-vinda ao reconhecimento da sua natureza infinita. Bem-vindos à eterna celebração daquilo que nunca partiu e nunca chegou. Porque simplesmente é assim. Namastê. O divino em mim reconhece o divino. Em você, porque não existe eu e você. Existe apenas o divino reconhecendo, se manifesta de todas as formas. E à medida que essa compreensão se instala em seu ser, lembre-se se esta mensagem o tocou, ressoou com você ou o despertou. Algo dentro de você. Inscreva-se no Mentalidade Inabalável, porque este canal existe para guiá-lo de volta à verdade de quem você é, repetidamente, de maneiras mais profundas e significativas. Deixe um comentário, compartilhe sua experiência e conte-nos o que essa jornada despertou em você. Sua presença aqui não é coincidência, é sincronicidade, é um chamado, é uma lembrança. Bem-vindo ao lar, sempre em casa.